Hoje eu vou ministrar sobre quem é Deus. Nós vamos hoje, na perspectiva da palavra de Deus, saber quem é Deus, né? Sobre Trindade. Quem é Deus? O que é Trindade? Como funciona essa Trindade? Como que a Bíblia nos fala sobre a Trindade, sobre quem é Deus? Nós não podemos falar de Deus sem ministrar sobre a Trindade. Então, eu peço que você reúna a sua família aí na sua casa, pegue a sua Bíblia e vamos ver junto e meditar juntos na palavra de Deus, ok? Vamos abrir então nossas Bíblias no batismo de Jesus. Eu vou usar aqui o texto de Mateus, Novo Testamento, texto de Mateus, capítulo 3, nós vamos ler aqui dos versículos 13 ao 17. E diz assim a palavra de Deus, né? Mateus, capítulo 3, eu vou ler dos versículos 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele os permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Tem algumas versões que diz que veio em forma corpórea, como pomba descendo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Então, nós podemos ver outros textos no Novo Testamento se referindo sobre a Trindade. Mas dessa forma, os três em ação, em prática, são poucos os textos que nós temos. Nós temos de uma forma, assim, falando sobre, vamos fazer, em Gênesis, né? Vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vê que o Deus Criador ali não está só, senão ele não usaria a terceira pessoa. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ele ali não está só, nos deixa entender isso. O capítulo 1 do Evangelho de João diz que tudo foi feito para ele, sem ele nada que foi feito se fez, né? Então ele se refere a Jesus, ele estava no princípio, ele estava com Deus, o verbo era Deus. Então a gente entende que ali também a Trindade se manifesta no Velho Testamento, no livro de Gênesis, né? Aqui nós vemos a situação em que Jesus, ele chega para ser batizado, João Batista está ali batizando a todos, vê Jesus e reconhece que ele é o Filho de Deus. Naquele momento ele reconhece Jesus como Filho de Deus. O Espírito Santo, após o batismo, desce de forma corpórea em Jesus, e a palavra diz que do céu se ouve: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, nessa situação, nesse mesmo cenário, nessa mesma situação, nesse mesmo tempo, nós vemos aí a Trindade se manifestando: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas André, como funciona isso? Como é a ação dos três? Por que tem que ser três? Nós entendemos que alguns mistérios da Bíblia nós nunca iremos entender, né? Apenas entenderemos quando estivermos no céu, frente a frente com o nosso Senhor. Mas nós entendemos a ação dos três. O Deus Pai, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é um Deus pelo qual a palavra se refere como Abba, Paizinho. Muitas vezes nós vemos alguns comentários bíblicos falando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus que não se compadece, um Deus que não entende um homem. Mas isso não é verdade. Nós vemos a manifestação da bondade de Deus por um povo que por diversas vezes se rebelou contra esse próprio Deus, um povo que não era nada, vivia escravizado, que foi liberto, vivia em contraponto com Deus, né? Medindo aí esforços para não servir ao Senhor. Então nós vemos esse Deus que era muito bom. Ele se mostra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, como o grande eu sou.
o Deus, o grande eu sou. Então, trazendo para o contexto atual, esse Deus que é o grande eu sou, é um Deus que ele se mostrou ali para Moisés, que ele estava numa angústia tremenda, ele ia se sobrepor, né, a mando do Senhor contra o povo que ele criou. Os reis, os príncipes egípcios estavam todos ali, não entendendo o que tinha acontecido com Moisés, né? que tinha ido embora e ficou ali um bom tempo fora, e depois voltou dizendo que queria que libertasse o seu povo. Então Moisés, ele falou, poxa, eu não sei o que fazer, né? O que fazer? Eu digo que é quem? E Deus se apresenta para Moisés dizendo, diga que é o grande eu sou. Neste dia, nessa situação que nós estamos vivendo, nesses últimos meses, nesses últimos dias, semanas, nós estamos diante de uma catástrofe na área da saúde, financeira, até mesmo dentro dos lares nós encontramos pessoas que há muito tempo não conseguiam viver momentos como hoje, né? Mas, assim, ainda assim, as pessoas se encontram em dificuldade, se encontram muitas vezes em batalha dentro dos seus próprios lares. E esse grande eu sou do Velho Testamento, de Êxodo, ele pergunta para você, ele é o eu sou, ele é o grande eu sou. Ele é aquele que vai de encontro com a sua necessidade, assim como ele foi com Moisés, e depois com Josué, e depois com os reis, depois com o juiz, depois com os reis. O grande eu sou pergunta para você, neste dia, o que ele pode ser para você? O que falta em você? O que carece em você que esse Deus não possa preencher? Seria a paz dentro do seu lar? Seria a falta de emprego? Seria a falta de paz? Seria a falta de saúde? Como esse grande eu sou pode se apresentar para você? Porque para Moisés ele se apresentou de forma miraculosa. Perceba que o grande Deus que criou céus e terra, que criou a galáxia e tudo, e todos os corpos celestes, ele chama as estrelas pelo nome. O salmista diz que para onde eu vou, se eu for para o mais profundo abismo, ali o Senhor estará. Você percebe que esse grande eu sou, o Criador de todas as coisas, é um Deus que se apresenta para você hoje dizendo, eu sou o grande eu sou. Que Deus é esse? Que Deus é esse que te vê de perto e também te vê de longe. Ele vê os seus detalhes e vê toda a circunstância, todo o contexto da sua vida para poder lhe ajudar. O grande eu sou da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai, o Abba, ele se apresenta para você hoje dizendo que é o grande eu sou. Nós todos precisamos de Deus. Nenhum de nós consegue ser feliz totalmente na sua plenitude, sem saber de onde viemos, o que fazemos aqui, qual é o nosso propósito e para onde nós vamos. Então esse grande Deus, ele fez todas as coisas e preparou também todas as coisas futuras que eu vou logo mais lhe informar. Esse grande eu sou, ele prometeu que enviaria um Salvador. Porque de todas as tentativas que Deus fez para resgatar o homem da sua rebeldia, desde o início da humanidade, desde a desobediência de Adão e Eva ali no paraíso, Deus fez de tudo para resgatar a comunhão entre Deus e o homem. Mas o homem, ele sempre era falho. Deus, ele encontrava uma pessoa na terra que fizesse a sua vontade, mas nunca encontrou o que fizesse na sua plenitude, na sua totalidade, da forma que lhe agradasse. Então, nós vemos aqui no livro de Isaías, abra aí sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, Isaías, o profeta, que aproximadamente 700 anos de acontecer esse episódio, ele fala dessa profecia. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus encarnado que compreende a sua angústia, compreende ali a sua angústia, a sua dificuldade no levantar, no deitar, no decorrer do dia. Essa segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é um modelo exato de como nós devemos viver. Ele veio a essa terra, ele foi exemplo, e a palavra de Deus diz que não se achou nele pecado. Ele foi injustiçado, mas mesmo assim ele não procurou justiça própria. Tudo que Jesus fazia era para agradar o Pai, era para agradar a Deus, era para agradar aquele que o enviou. Jesus, ele é muito mais do que o Deus encarnado, ele é o Deus da nossa salvação. Porque, como eu disse agora há pouco, esse Jesus, ele foi a pessoa encarnada que cumpriu a vontade de Deus na sua totalidade. Esse Jesus não deixou a desejar em nada. Esse Jesus provou para nós que é possível viver uma vida santa, uma vida correta. Por isso a nossa oração deve ser que nós possamos pensar igual a Jesus, falar igual a Jesus, agir igual a Jesus. Ah, André, mas isso é uma utopia. Não é uma utopia. Não é uma coisa impossível de se fazer. Ouse ser igual a Jesus. Ouse, esta semana, fazer algo diferente. Tomar uma atitude diferente do que o André tomaria, do que você tomaria. Uma atitude diferente. Você pense o que Jesus faria, né? O que Jesus pensaria. Nós vamos falar sobre pecado mais para frente. Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos que desagrada a Deus. E a palavra de Deus diz que em Jesus não se achou pecado. Não se achou pecado em Jesus. Então o desafio é que é possível viver uma vida santa. Por mais que eu e você nascemos no pecado, por mais que eu e você caímos, pisamos na bola de vez em quando, o único que não nos julga, mas nos levanta do chão e nos faz continuar encaminhada em direção ao céu, é esse Jesus Cristo. Deus, ele entende a nossa humanidade, mas através da pessoa de Jesus, ele entende cada detalhe do que nós precisamos. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. A palavra de Deus diz em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que esse Jesus, ele é a luz que iluminou as trevas. Isaías diz que ele trouxe alegria, liberdade aos cativos. Ele veio trazer o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele é a esperança da vida. Jesus Cristo, ele é o Deus vivo que nos ensinou na prática como viver. Esse Jesus, ele morreu inocente. Ele morreu um pecado que não lhe pertencia, mas pertencia a nós. Esse Jesus não só cumpriu o papel de como deveria ser, mas ele levou a nossa culpa. A palavra de Deus diz que esse Jesus, ele foi levado, ele foi torturado e pendurado no madeiro, não pelo erro que ele cometeu, mas pelo erro de toda a humanidade que estava sobre os seus ombros. Esse Jesus, ele não só nos ensinou a viver, mas ele é o verdadeiro herói, o verdadeiro herói. E por isso, por essa morte, por ter morrido sem pecado, por ter cumprido toda a vontade de Deus, a palavra diz que Deus o exaltou. Ele é exaltado, ele está no céu, no seu trono, acima de todos, acima de tudo está o Senhor Jesus Cristo, entronizado. Ele é o modelo perfeito. E Jesus aqui nessa terra, ele nos fez uma promessa. Ele nos fez uma promessa. Antes de ser elevado aos céus, Jesus, antes de ser elevado ao céu, Jesus faz uma promessa que não nos deixaria só.
que ele prometeu ali naquela ocasião o Espírito Santo para que a gente não ficasse órfão. Imagina você, pensa comigo, todos os discípulos e judeus estavam ali oprimidos pelo povo romano. Eles não aguentavam mais viver sob a opressão daquele governo, que não era só corrupto, mas era violento. Nós reclamamos muitas vezes que nós vivemos num país corrupto, de governo corrupto, e é mesmo. Não digo eu não estou aqui para falar sobre partidarismo. Eu estou falando que as poucas pessoas que estão no lugar central do nosso país não nos representam muitas vezes, mas representam outro tipo de interesse. E nós muitas vezes fazemos menção a homens como Deus. Não, nossa esperança tem que estar no Senhor. O povo judeu vivia oprimido ali pelo povo romano, que nem era judeu. Era um povo de outra nação que veio governar no seu país ali e que era corrupto e violento. Naquela ocasião, o povo judeu buscava uma situação para se rebelar. E a palavra de Deus diz que vinha um rei e que o reinado dele não teria fim. E eles esperavam isso em Jesus Cristo. E Jesus, antes de ser crucificado, ele falou claramente que o meu reino não é nessa terra. Ele falou, os discípulos não entenderam, e ele promete o Espírito Santo. Então Jesus promete o Espírito Santo. Eu vou pegar aqui minha Bíblia, no livro de João. Eu não vou ler todo o capítulo de João, eu vou só ler aqui o versículo 16, 17 e o 18, que diz assim, João 14, 16, 17 e 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis. Olha que tremendo isso, irmãos. Porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus aqui, ele antes de cumprir com o seu ministério terreno, ele nos promete um Consolador. Nós não estaremos órfãos. Uma vez um pregador disse o seguinte, olha, quando eu chegar, as pessoas diziam para ele, quando eu chegar no céu, eu vou abraçar Paulo, porque foi tremendo as viagens que ele fez. Outro dizia, eu vou abraçar Pedro por causa da sua audácia, da sua coragem, da sua simplicidade e audácia em servir a Deus, etc, etc. Outros diziam outros nomes, mas, na verdade, quando a gente chegar no céu, eles virão até nós e vão perguntar como é que é viver com Ele dentro de você. Como é viver com esse Deus dentro de você. O Deus Espírito Santo, ele não é só um consolador, como eu acabei de ler, mas ele é um direcionador. Ele é a bússola de Deus, aleluia, que vive em nós. Ele nos orienta, nos adverte, ele nos ensina. Ele é uma pessoa. Porque você é capaz de entristecer o Espírito Santo que está em você no momento que você peca. Você entristece o próprio Deus que está em você. O Espírito Santo é o Deus em você. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele não está mais do lado de fora, mas ele está em você. E se você deixar, é capaz que Deus guie os seus passos, suas atitudes, a sua fala, o seu comportamento, através do Espírito Santo de Deus. Olha só que tremendo. Você vê um Deus que criou todas as coisas, fez todas as coisas. Esse Deus, ele manda um Salvador, uma pessoa que é exemplo e é capaz de mostrar que pode viver sem pecado. Aquele que te salva, o teu advogado, o Deus do teu sustento espiritual, que faz com que você chegue até o céu. E aí esse Deus, que é Jesus Cristo, Salvador, deixa o Consolador. E esse Consolador, ele nos ensina. Os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pode ser exemplificado como a água. Você encontra água no seu estado líquido, sólido, que é o gelo, e gasoso. Né? Deus é a mesma coisa. Cada um tem o seu papel diferente, como eu mostrei aqui agora, como eu falei para você. Mas os três têm um só objetivo,
levar você e eu para o céu. O céu não é uma historinha, nós vamos falar nisso mais à frente. O céu não é uma mentira, uma fábula. O céu é verdade, assim como o inferno também é. A Bíblia nos fala sobre isso. Então eu, nesse primeiro vídeo, queria falar um pouquinho sobre a Trindade, sobre quem é esse Deus. Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas. O Deus Filho, Salvador, o exemplo, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos salvou dos pecados que nós não conseguíamos nos livrar dele. E o Deus Espírito Santo, que é o nosso condutor, que é a nossa luz, que nos mostra o caminho que nós devemos andar. Olha, eu e você, quando cometemos algum erro, não cometemos de forma inocente. É possível viver uma vida santa, porque Deus fez tudo por nós. Jesus Cristo já nos salvou e o Espírito Santo hoje nos serve como guia. Então eu convido a você, nesse momento, a baixar a cabeça para a gente orar a Deus e convidar para que esse Deus, Ele faça morada em nós, Ele direcione as nossas vidas, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. Mas isso não pode ser só um jargão. Nós devemos viver essa frase. Sem Deus nós não podemos fazer e nem ser nada. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus maravilhoso, quero te agradecer por esse momento, meu Deus. Te peço, abençoa todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. Visita todos os lares. Deus, se apresenta como um grande eu sou, meu Pai. O Senhor, meu Deus, que é saída, refúgio, fortaleza, que é a rocha forte. O Senhor, meu Deus, que pode tudo e todas as coisas. Vai de encontro a essa família. Vai de encontro a esse pai, essa mãe. Vai de encontro a esse casamento, Deus. Vai de encontro aos filhos. Tem misericórdia, Senhor. E abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam, meu Deus, também sentir a salvação. Se apresenta a Jesus Cristo, fala com eles nesses vídeos, para que eles possam conhecer o Senhor. Porque a tua palavra diz, Senhor, que conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Deus, que o teu Espírito Santo sussurre nos ouvidos ao longo desses vídeos, meu Pai, que as pessoas possam sentir a tua presença, Espírito Santo. E que nós todos possamos ser guiados por Ti, porque dependemos do Senhor. Quero Te agradecer por esse momento, meu Pai, e Te dizer que o Senhor, meu Pai, és bem-vindo, meu Pai, para fazer em nossas vidas a Tua vontade, que é plena, boa, perfeita, agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.